Olá, você usa micro-ondas todo dia, certo? Pela manhã para dar uma esquentadinha no leite, no almoço para marmita. É a invenção mais conveniente da cozinha moderna. Mas, e se eu te dissesse que dependendo do que você coloca lá dentro, você pode estar transformando sua comida em uma bomba relógio? E eu não estou falando apenas de explodir sua cozinha, embora isso possa acontecer, aconteceu comigo 2 vezes. Aconteceu uma vez quando eu era criança e outra vez já aqui em Brasília. Estou falando de transformar alimentos saudáveis em compostos tóxicos que agridem seu coração, seus hormônios e até aumentam o risco de câncer. Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje, o lado sombrio desse aparelho maravilhoso, o micro-ondas. Vamos falar sobre as 9 coisas que você nunca, em hipótese alguma, deve colocar no micro-ondas. Entender essa lista pode ser a chave para proteger sua família de toxinas invisíveis e acidentes graves. Nesse vídeo, eu, Dr. André Vamber, vou te mostrar, com base na ciência, se o micro-ondas é realmente nocivo para a saúde e quais são esses 9 itens proibidos. Fica até o final, porque o item número 1 é algo que quase todo mundo tem na geladeira, parece inofensivo, mas quando entra no micro-ondas, a reação é bizarra e perigosa. Mas antes, já vai curtindo o vídeo. Vamos fazer desse vídeo um alerta de saúde pública. Se inscreva no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho. Também espalhe esse conhecimento. Compartilhe no grupo de família. Sabe aquela tia que esquenta tudo no pote de sorvete? Ela precisa ver isso. E me conta, você tem medo de usar o micro-ondas? Já teve algum acidente com ele? Ou usa pra tudo? Que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! Antes de entrarmos na lista, precisamos entender rapidamente como que o micro-ondas funciona. Diferente do forno convencional que aquece o ar, o micro-ondas emite ondas eletromagnéticas que fazem as partículas de água dentro do alimento vibrarem em uma velocidade absurda. Essa fricção gera calor. É rápido, é prático, mas essa vibração violenta não funciona bem com todos os materiais ou estruturas moleculares. Vamos começar nossa contagem regressiva dos perigos. Item número 9, o clássico esquecido, embalagens de isopor. Pode parecer óbvio para alguns, mas muita gente ainda pede delivery, iFood e coloca a marmita de isopor direto no micro-ondas para reaquecer. O problema é que o isopor é um tipo de plástico, poliestireno. Quando aquecido, ele não apenas derrete ou deforma, ele libera substâncias químicas como o estireno, que eu falei lá no vídeo de geladeira. Estudos ligam a exposição de estireno a problemas neurológicos e é considerado um provável carcinogênico humano. Conselho prático: chegou a comida no isopor, gaste 1 minutinho a mais, passe para um prato de vidro ou cerâmica. Sua saúde a longo prazo agradece. Item número 8, o perigo da pressão. Molhos espessos, vermelho, bolonhesa. Sabe quando você esquenta aquele resto de macarrão e de repente houve um pum e o micro-ondas está todo sujo de vermelho? Molhos espessos têm dificuldade em dissipar o calor. O vapor se forma lá no fundo, criando bolhas de pressão que não conseguem subir devagar. Quando estouram, espalham sujeira para todo lado. Mas o risco da saúde aqui é a queimadura. Se essa explosão acontece no momento que você tira o prato ou mexe com a colher, esse molho fervente pode pular no seu rosto, no seu braço ou nas suas mãos. Dica: se precisar esquentar, use uma tampa própria para micro-ondas, que tenha furos para sair de vapor, e aqueça em ciclos curtos, mexendo sempre. Item número 7, o vilão do coração. Carnes processadas. Aqui entramos na minha área, cardiologia. Estamos falando de salsicha, de bacon, linguiça, presunto. Esses alimentos são ricos em conservantes e sódio.
Mas um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry mostrou que aquecer carnes processadas no micro-ondas pode aumentar a formação de COPs. O que são COPs? Produtos de oxidação de colesterol. Os COPs são conhecidos por serem mais nocivos para as suas artérias do que o próprio colesterol puro, acelerando a aterosclerose, o entupimento dos vasos. Além disso, a radiação no micro-ondas pode alterar a estrutura química dos conservantes, nitritos, tornando-os ainda mais tóxicos. O que fazer? Evite carnes processadas no geral, mas se for comer, prefira outros métodos de cozimento mais gentis. Item número 6, o risco invisível. Plásticos com BPA e fitalatos. Isso é sério. Sabe aquele pote de margarina ou sorvete que a gente guarda feijão? Ou aquele Tupperware antigo, todo riscado, esbranquiçado? Nunca coloque isso no micro-ondas. Muitos plásticos, quando aquecidos, liberam bisfenol A, que é o BPA, e fitalatos. Essas substâncias são o que chamamos de disruptores endócrinos. Eles imitam hormônios no nosso corpo, como o estrogênio. Estão ligados a problemas de tireoide, infertilidade, obesidade e até certos tipos de câncer hormônios dependentes, como câncer de mama, endométrio, que é de útero. Ah, doutor, mas meu pote diz BPA free, livre de BPA. Cuidado! Muitas vezes a indústria substituiu o BPA por BPS, que pode ser tão prejudicial quanto. Não fizeram só o teste, mas provavelmente é. Regra de ouro: plástico e calor não combinam. Use vidro temperado, porcelana ou cerâmica. É um investimento na sua saúde hormonal e na sua saúde como um todo. Item número 5, o fenômeno físico, a água, superaquecimento. Parece inofensivo fazer um chá no micro-ondas, certo? Mas existe um fenômeno chamado superaquecimento. No fogão, a água ferve e faz bolhas. No micro-ondas, a água pode passar de 100 graus sem formar bolhas. Porque o recipiente é muito liso e não há pontos de nucleação. A água está instável. Aí você tira a xícara, coloca o saquinho de chá ou uma colher e a água explode para cima, instantaneamente. Eu já vi casos de queimaduras graves no rosto quando fazia pronto-socorro, nos olhos por causa disso. O que fazer? Se for esquentar água, coloque uma colher de madeira, um palitinho dentro da xícara durante o aquecimento para permitir que as bolhas se formem, ou use a velha e boa chaleira lá no fogão. Item número 4, o gás de pimenta caseiro. Pimentas como chili, dedo de moça, esse é um dos itens mais bizarros. Se você colocar pimentas picantes, secas ou frescas para aquecer, a capsaicina, que é a substância que faz a pimenta arder, é volátil. No micro-ondas ela evapora e vira um gás. Quando você abre a porta do micro-ondas, esse vapor sai direto no seu rosto. É basicamente o mesmo efeito de um spray de pimenta. Vai causar tosse intensa, ardor nos olhos, dificuldade para respirar e pode ser muito perigoso para quem tem asma. Lembra aquele caso da mulher que foi cheirar a pimenta e teve uma parada cardíaca? Nunca faça isso. Item número 3, perda nutricional e risco químico. Vegetais folhosos e beterraba. Espinafre, couve, beterraba, aipo. Esses alimentos são ricos em nitratos, que são bons. Viram óxido nítrico, fazem baixar a pressão, suas artérias dilatarem. São excelentes. Porém, o reaquecimento intenso lá dentro do micro-ondas pode, segundo alguns estudos, facilitar a conversão desses nitratos em nitrosaminas, que são compostos potencialmente cancerígenos. Além disso, o micro-ondas pode fazer com que vegetais secos ou com pouca água, como couve crua, peguem fogo, faíscas, agindo como condutores de eletricidade. Dica:
vegetais folhosos são melhores consumidos frescos ou reaquecidos no vapor leve. Item número 2, o risco biológico, leite materno. Se você tem bebezinho em casa, ou conhece quem tem, sua filha tem, alguém, atenção máxima. Primeiro, o micro-ondas aquece de forma desigual. Você já deve ter visto, colocado um prato lá e alguns pontos esquentaram. Ele cria o chamado hotspots, são pontos quentes. O leite pode estar morno na mamadeira, mas ter uma bolha de líquido fervendo que vai queimar a boquinha do bebê. Segundo e mais importante ainda, o aquecimento destrói as propriedades imunológicas do leite materno. Você mata as enzimas e anticorpos que protegem o bebê. O que fazer? Leite materno se aquece em banho-maria morno, com paciência, nunca rápido como lá dentro do micro-ondas. Item número 1, a granada lá na sua cozinha, ovos inteiros com casca ou cozidos. Chegamos ao campeão de acidentes bizarros. Já aconteceu 2 vezes comigo. Quando eu era pequeno, a moça que trabalhava lá em casa colocou alguns ovos para aquecer dentro do micro-ondas e explodiu a porta do micro-ondas, explodiu até a porta da cozinha. Aqui em Brasília, quando minha filha era pequena, ela colocou um ovo dentro do micro-ondas e o micro-ondas também explodiu. A porta quebrou e tudo. Você já viu aquele vídeo que viralizou na internet de pessoas tentando cozinhar ovo no micro-ondas, né? Nunca tente cozinhar um ovo com casca ou nunca reaqueça um ovo cozido inteiro no micro-ondas. O micro-ondas aquece o ovo de dentro para fora. A pressão do vapor se acumula dentro da casca ou dentro da clara coagulada, se já for cozido. A estrutura do ovo aguenta a pressão até certo ponto, mas quando você morde ou corta o ovo, bum, ele explode. E a explosão é forte. Pedaços de ovo fervendo voam em todas as direções. Lá em casa quebrou até a porta. Existem casos médicos de perda de audição permanente devido ao estrondo, de queimaduras graves no rosto, nos olhos. Conselho: ovo no micro-ondas só se for cru, sem casca, batido como omelete, como ovo mexido e furado. Ovo inteiro, jamais. É isso, o micro-ondas não é um vilão, como muita gente propaga, que faz mal, que causa câncer, só nos casos que eu falei. É uma ferramenta, mas como toda ferramenta poderosa, precisa ser usada com sabedoria. Evite plásticos, cuidado com superaquecimento de líquidos, mantenha ovos e pimenta longe deles. Pequenas mudanças, como trocar o pote de plástico pelo vidro, tem um impacto gigantesco na sua saúde hormonal e cardiovascular e, no geral, a longo prazo. Gostou do vídeo? Lembre de curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento e evitem acidentes domésticos. O conhecimento salva vidas e compartilhar esse vídeo é um ato de cuidado. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Como falamos de riscos na cozinha e saúde do coração, vou deixar 2 recomendações essenciais aqui ao lado. Meu vídeo sobre a Air Fryer. Será que é saudável mesmo? Você tem Air Fryer? Tem que assistir. E meu vídeo sobre os perigos da sua geladeira. É o melhor vídeo do ano. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!